consciente, inconsciente. Hoje a gente pode tratar um pouco sobre as idealizações, sobre a teoria do consciente, que é a nossa percepção consciente da realidade interpessoal, a realidade do mundo de fora e a realidade do mundo de dentro. O quanto nós temos uma percepção da realidade que nos rodeia internamente e externamente. E o inconsciente é uma porcentagem da nossa consciência ao qual nós não temos consciência. Por isso que se denomina inconsciente. Por exemplo, comportamentos automáticos, hábitos, reflexos naturais do corpo biológico. Até mesmo o reflexo de sobrevivência é um comportamento inconsciente, porque a gente não tem consciência exata desses comportamentos e quais são as circunstâncias que podem uma consciência exata. Temos ideia de quais são as circunstâncias que podem trazer à tona esses comportamentos de situações de perigo, só que a gente não tem ideia de quando surgiu, como exatamente esses comportamentos inconscientes foram arquivados na nossa consciência, no nosso corpo biológico, na própria estrutura física, porque as células respondem a essas situações. Mas o consciente e o inconsciente, eles foram separados de forma didática. Em geral, eles são uma coisa só, mas para poder ser explicado e passar adiante, foi importante separar de forma didática entre consciente e inconsciente. E o que popularmente é falado é que o consciente é cerca de 5% e o inconsciente é cerca de 95%. É muito. Ou seja, aquilo que a gente percebe conscientemente é somente 5%. E aquilo que a gente percebe inconsciente, e aquilo que a gente não percebe, que está arquivado em nós, é cerca de 95%. Ou seja, praticamente toda uma realidade inconsciente está dentro de nós, que nós não tivemos acesso ainda. É por isso que é muito importante as meditações. É por isso que é muito importante o ato de buscar a si mesmo conscientemente. Porque buscando a si mesmo conscientemente, nós estaremos buscando esses arquivos que estão em nosso inconsciente. Porque estando em nosso inconsciente, nós não temos consciência, mas não significa que nós não temos permissão para acessá-lo. Existem determinados conhecimentos, determinadas ideias, determinadas experiências que a gente realmente não vai ter permissão para acessar. Mas muito do nosso inconsciente, que é praticamente um mar infinito de experiências, emoções, traumas, ideias, conhecimentos, estão reprimidos no nosso inconsciente e nós temos permissão para acessar. Mas a falta de busca interna, a falta de buscar a si mesmo conscientemente e constantemente
faz com que esses conhecimentos permaneçam obscuros da própria consciência. É por isso que tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você almeja, busque dentro de você. Porque muito do que você busca, das respostas que nós buscamos, elas já existem, mas elas já existem dentro de nós. Elas existem nesse inconsciente, na parte da nossa consciência que nós não temos consciência, na parte da nossa consciência que está escura. Existe uma parte clara e existe uma parte escura. O inconsciente seria essa parte escura. A gente só precisa trazer luz para esse escuro, para a gente ter percepção do que existe ali. Só que isso exige de nós uma busca interna e uma busca constante de quais são os conhecimentos, ideias, conceitos reprimidos no nosso inconsciente. O consciente é um percentual pequeno da nossa consciência, ao qual nós temos uma percepção consciente da realidade. Eu tenho percepção que eu tenho raiva disso, isso é consciente. Você tem uma percepção de uma determinada parte da sua realidade, porque você vive aquilo diariamente, constantemente. Então você sabe que se alguém fizer isso, se alguém gritar com você, você vai sentir raiva. Se alguém gritar com você, você vai sentir medo. Isso é consciente para você, mas não significa que isso foi trabalhado. Porque se você ainda continua sentindo a raiva ou o medo, isso ainda não foi completamente liberado. Então a gente passa por um processo de integração. Integração pessoal. É um processo individual, tudo bem? É um processo completamente interno e individual. Trabalhar com o inconsciente ou com o consciente requer de nós observação, requer de nós estado meditativo, mas não é sobre estar em a pose de lótus ou a pose de lótus, que é o estado meditativo natural. Não é sobre estar nessa posição de lótus, é sobre viver em estado meditativo, que é um estado de observação constante do que existe dentro de você, de quais são os pensamentos, de quais são os sentimentos, porque a meditação em si, ela tem um único propósito: elevar o indivíduo a Deus, reconectar o indivíduo a Deus. Então, com o ato da observação, vamos atingindo estados de equilíbrio mental, emocional, que vão nos levando a um estado de consciência cada vez superior ao que nós nos encontramos no momento. Tudo que nós vivemos, pessoal, é uma fase, é um momento. É por isso que é importante que a gente possa prosseguir olhando adiante, olhando para essas experiências que nós vivenciamos no passado, acolhendo elas e continuando adiante, alimentando em nós pensamentos e sentimentos do bem maior, do bem coletivo, pensamentos que nos elevarão para uma consciência superior e um estado de ser superior ao que nos encontramos no momento. Porque toda experiência é uma oportunidade de evolução pessoal e uma oportunidade de evolução coletiva, pois toda experiência traz consigo aprendizado. Então estejam atentos aos aprendizados que as experiências trazem para você, pois toda experiência traz um aprendizado consigo. Toda experiência é uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal e coletivo.
Por que eu digo coletivo? Porque todos que estão ali, à sua volta, têm a oportunidade de aprender e se desenvolver junto com você. Mas é importante que você esteja na posição de observador. Não é que você vai ignorar a existência da experiência, muito pelo contrário. Você vai viver a experiência, mas em estado de observação constante. O que seria a observação constante? Eu vou olhar a experiência, eu vou viver a experiência, mas eu não vou julgar a existência ou o porquê da experiência. Eu vou acolher a experiência da forma como ela se apresenta para mim, sem julgar a sua existência, mas acolhendo com o fruto da paz, com o fruto do amor e da bondade. Eu vou estar presente para sentir na pele a experiência em si, mas acolher com a paz do meu coração, emitindo luz. É claro que existem outras formas de comportamento diante as experiências. Eu só estou trazendo a forma como eu percebo as experiências da vida. Não existe só a minha forma de ser, e a minha forma de ser não é a mais correta. É só a forma como eu escolhi ser. Porém, existem outras formas que também darão certo para você. Busque aquilo que faz sentido para você e que está conectado com você. Mas, estando em estado de observação, temos a oportunidade de observar a experiência que se apresenta a nós e a oportunidade de aprender a não julgar a experiência que está sendo apresentada para nós, não julgar os seus personagens e não julgar a experiência. É importante que a gente esteja atento à vida, pois a vida é um complexo muito grande de experiências que devem ser acolhidas e amadas. Esteja atento para acolher cada uma dessas experiências que se apresentam a você, porque você é muito mais importante do que imagina ser. Esteja atento para acolher a bondade da vida, pois toda vida traz consigo um ensinamento. Toda vida diante de você tem algo a ensinar para você. Não julgue as pessoas pelo que elas apresentam exteriormente. Esteja atento ao que existe internamente em cada um dos indivíduos. Não há julgamento e não há sentença. Nós não somos sentenciadores e nós não temos nível de consciência para sentenciar alguém. Mantenha humildade e bondade no coração, reconhecendo que você ainda não atingiu o nível de consciência para sentenciar alguém. Não é seu dever fazer isso. Você é só um menino. Nós também somos apenas meninos. E nós estamos crescendo para poder chegar ao nível de consciência em que nós vamos amar a todos, sem julgamento e sem ideias falsas a respeito do outro, porque teremos nível de consciência para poder observar além do que nos é mostrado. A gente não consegue perceber o que existe além, porque a gente está muito reprimido no nosso consciente, no nosso inconsciente. Muitos conceitos que possuímos dentro de nós estão reprimidos e a gente não teve acesso a esses conhecimentos que existem dentro de nós. Poxa, existe uma parte do cérebro chamada sistema límbico. O sistema límbico existe o telencéfalo e o que comumente é chamado de cérebro.
popularmente chamado de cérebro. E existe dentro desse cérebro um sistema que é o principal sistema das emoções. É o principal sistema regulador das emoções. É o sistema límbico. Eu vou falar um pouco sobre as emoções, o seu possível impacto. As emoções, elas possuem um grande impacto individual e coletivo, porque tudo aquilo que você sente, falando do impacto individual, tudo aquilo que você sente emite uma onda. Uma onda, ela é constituída de uma amplitude. A amplitude é o movimento de subida da onda. É o quanto a onda se estende do ponto inicial ao pico dela. A amplitude da onda e o seu comprimento, que é o pico de uma onda ao pico da outra onda, existe um comprimento. Quanto mais devagar, quanto maior a amplitude e maior o comprimento, mais devagar a onda vai propagar. Isso significa que ela possui uma frequência eletromagnética em hertz densa, porque a sua propagação, que é o seu movimento no espaço-tempo, não existe espaço sem tempo, tudo bem? E não existe tempo sem espaço. A gente precisa de ambos a gente precisa de um para existir o outro e do outro para existir o outro. E do outro a gente precisa do espaço para existir o tempo e a gente precisa do tempo para existir o espaço. Porque não tem como medir o espaço sem estar medindo o tempo de um ponto ao outro. E não tem como medir o tempo sem estar medindo o espaço, porque toda vez que você mede quanto tempo eu demoro para vir daqui até aqui, eu estou medindo o espaço de uma localização ao outro. Então, ambos coexistem ao mesmo tempo. Então, a propagação da frequência nesse espaço-tempo é devagar. Então, ela possui uma energia densa, porque a sua movimentação é lenta. Quando a amplitude e o comprimento de onda são pequenos, ela se propaga bem mais rápido. Isso significa que a sua frequência em hertz, frequências eletromagnéticas que foram irradiadas da fonte emissora. Aqui eu tenho uma fonte emissora. Essa fonte emissora, ela vibra, vibrando, ela emite uma onda, emitindo uma onda. Essa onda pode ser lenta ou rápida. O que acontece? Se ela tem uma amplitude e um comprimento pequeno, ela vibra muito rápido. Ela emitindo uma onda muito rápido, ela tem uma frequência alta. Então, o que é ter uma frequência baixa? É ter uma amplitude e um comprimento de onda afastados, fazendo com que essa onda se propague no tempo e no espaço de forma muito lenta. Sentimentos e pensamentos também possuem uma frequência específica. O porquê que eu estou falando sobre a frequência, eu expliquei um pouco sobre a onda. Porque um sentimento de raiva tem uma frequência diferente de um sentimento de amor e alegria. Um sentimento de raiva, ele vibra, ele oscila no tempo e no espaço de forma devagar. É por isso que é uma energia densa. E a energia do amor tem uma frequência alta. Mas por que eu estou entrando no assunto sobre as frequências? Porque a gente vai falar sobre o impacto individual. A gente vai falar que não existe somente um impacto emocional e psicológico dessas emoções. Existe um impacto físico. Porque as nossas células,
a gente vai chegar à estrutura celular. Nós temos cerca de 70 a 100 trilhões de células no corpo humano. Isso é o corpo biológico. A célula é praticamente o organismo básico vivo que forma a estrutura biológica antropomórfica. O antropomorfismo é o formato do corpo humano, 2 pés. Antropomorfismo bípede é o corpo humano biológico. O fato é que a frequência de raiva sendo irradiada por nós, alguns estudos, se eu não me engano, alguns estudos já falaram que as emoções possuem muito mais impacto do que os pensamentos. Tudo tem um campo eletromagnético, tudo bem? O campo eletromagnético é formado como? É formado por um próton, um nêutron e um elétron. O próton e o nêutron, eles ficam no núcleo do átomo, porque tudo tem um substrato atômico, tudo é constituído de átomo, tudo que existe, tudo aquilo que nós vemos é constituído de átomo. A parede, a mesa, a cadeira, tudo é constituído de átomo. Então tudo tem um campo eletromagnético. Eu tenho o próton, o nêutron e o elétron girando em volta do próton e do nêutron. O próton, ele tem uma carga positiva. Carga positiva no próton. O nêutron é neutro. Por isso que se chama nêutron também. O elétron, ele tem uma carga negativa. Carga negativa com carga positiva, eletromagnetismo. Eu tenho um campo eletromagnético formado por uma carga negativa e uma carga positiva. Eletro irradia. Por que ele tem o nome de eletromagnetismo? Porque é uma força da natureza que irradia e volta ao mesmo tempo. Não é uma força que irradia e depois volta. Ela irradia e volta ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela está emanando, ela está magnetizando. Então é eletro, irradia. Magnetismo, magnetiza. Só que é ao mesmo tempo. Então tudo possui eletromagnetismo. Agora a gente vai chegar lá na estrutura celular. Então o átomo é constituído de próton, de nêutron e elétron. E depois do átomo, eu junto um conglomerado de átomos, o que eu tenho? Uma molécula, uma estrutura molecular. Por exemplo, a água. Eu tenho a estrutura molecular do hidrogênio, eu tenho a estrutura molecular do oxigênio, H2O. O que é H2O? 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. H2, 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Eu tenho água. Agora a gente vai voltar lá para a estrutura celular. Por quê? Porque quando eu tenho um conglomerado de moléculas, eu vou formar uma célula, a organela, que são as estruturas da célula. Eu vou formar a célula, meu filho. E por que está tudo sendo explicado isso? Porque a raiva, ela tem o potencial de distorcer a estrutura molecular da célula. Como assim? Lembra que tudo tem eletromagnetismo? Então a célula também tem eletromagnetismo. E a raiva, ela também tem eletromagnetismo. Só que a gente vai falar do coração e do cérebro. Lembra? O cérebro é constituído de átomo. O coração também é constituído de átomo. Como assim? Ambos possuem um campo eletromagnético. Só que existe uma diferença. O campo eletromagnético do coração é 60 vezes maior e 5.000 vezes mais potente que o campo eletromagnético do cérebro. Isso significa que
as suas emoções possuem muito mais influência do que os seus pensamentos. Então, aquilo que você sente tem um impacto muito maior, porque é 5.000 vezes mais potente do que o campo eletromagnético do cérebro. Então, aquilo que eu penso tem impacto? Tem, mas não é tão intenso como o impacto do coração, que é a irradiação eletromagnética das emoções. Então, aquilo que eu sinto tem um impacto muito maior. Então, vamos supor que eu estou sentindo raiva. Lembra, a minha estrutura molecular, a minha célula é constituída de átomo. Se a minha célula é constituída de átomo, ela tem um campo eletromagnético, ou seja, ela irradia ondas e ela magnetiza ondas. Ela magnetiza a própria onda, só que ela também magnetiza ondas que são irradiadas a ela. Agora vamos supor que você sentiu raiva. Eu vou fazer uma explicação bem rápida, por exemplo, sobre os cristais de água. Existem alguns estudos a respeito dos cristais de água. Um cristal de água é uma molécula, tudo bem? Uma molécula de água. O que acontece? Se eu irradiar há algum tempo atrás, teve um homem que colocou que fez um estudo a respeito do eletromagnetismo e a respeito da formação de cristais, a respeito da forma do cristal, que dependendo de qual é a onda, qual é o som, eu falo sobre o som, qual é o som ao qual a onda está, qual é o som ao qual a água está exposta, o formato do cristal da água mudava, para bom ou para ruim. Se eu colocar esse cristal em um som não tão interessante, um pouco barulhento, um pouco distorcido, o formato do cristal de água ele fica desconfigurado. Ele vai responder à frequência em hertz que está sendo emitida para ele. Como? O som, ele emite uma onda, porque é um som. Ele emite uma onda. A água, ela é o objeto-alvo, a fonte-alvo. Existe a fonte emissora e a fonte-alvo. A fonte-alvo vai receber esse som através de um processo chamado ressonância. A fonte emissora vai irradiar uma onda, que é onde está tocando o som, vai irradiar uma onda, e por ressonância, que é quando um pico de uma onda entra